E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Crossover. Muito bom ter você aqui comigo. Crossover é uma palavra em inglês que tem diversos significados, mas um dos significados que mais chamou a atenção da gente quando eu estava montando esse podcast é o significado da travessia. Quando você quer atravessar de um lugar para o outro, você faz um crossover. Nesse podcast, eu estou fazendo uma travessia do conhecimento, a jornada do conhecimento. Aqui eu vou em busca das coisas que eu quero aprender. E às vezes você vai encontrar algumas entrevistas, às vezes você vai encontrar o Pedro tentando articular alguns pensamentos. Enfim, a minha promessa é dar o melhor que eu tiver para você quando eu tentar articular isso que eu aprendi. É pôr para fora aquilo que eu aprendi. Chega de enrolação, rola a vinheta, bora pro episódio. Se você estiver assistindo esse vídeo no seu computador ou no seu celular, no YouTube, eu vou pedir para você parar esse vídeo, dá um pause, rapidinho, e olha ao seu redor. Se você estiver dentro de casa, olha pela janela, olha no horizonte, olha lá longe. Sabe o que você está vendo? Você está vendo o mundo. E se você quiser conhecer o mundo, você vai precisar de várias coisas, mas uma das mais importantes, o crucial, sabe o que é? Linguagem. Você vai precisar aprender outra língua. E a língua do mundo é o inglês. Eu, há um tempo atrás, estava tendo uma conversa com um amigo meu e ele falou uma frase que mexeu comigo. Eu já citei ele várias vezes. O nome dele é Léo Blume. Ele está lá em Curitiba. E aí ele falou para mim o seguinte: se você quiser libertar um povo, ensina inglês. Cara, aquilo ali mexeu com a minha cabeça porque é algo que eu já sei. É algo que eu compactuo dessa ideia. Eu brinco, né? E às vezes as pessoas acham que eu sou até snob. Eu brinco que inglês é a minha primeira língua. Por quê? Não porque eu falo sem sotaque, nada disso. Até porque não é, eu tenho sotaque, todo mundo tem sotaque. Mas eu passei por um trauma, no bom sentido, quando a gente migrou do Brasil para outro país, né? Nós fomos para Nova Zelândia. E na Nova Zelândia eu passei por um bom trauma, dizem os estudiosos, né, os sociólogos, que quando você passa por um bachelor, né, por uma graduação, e você é forçado a ler coisas técnicas numa outra língua, se você consegue chegar num nível de fluência, o seu cérebro transforma. E aí você chega na fase de pensar no outro idioma, né? Todo mundo que tenta aprender inglês passa pela dificuldade de traduzir pensamentos. Ela responde traduzindo, a gente fica naquela de como se diria isso naquela língua. Mas quando você passa a pensar numa outra língua, você chega num outro nível de fluência, de raciocínio, de formação de pensamento. E quando o Léo falou isso pra mim, eu comecei a pensar. Eu falei, cara, se o mundo fala inglês e se o meu objetivo de vida é agregar valor, né? Eu falo aqui no podcast, por exemplo, uma das minhas missões é agregar valor. Eu não tenho a pretensão de encher o copo de todo mundo, mas eu tenho a pretensão de esvaziar o meu. Eu quero esvaziar o meu copo toda vez que eu me colocar na frente do microfone e falar, isso aqui é tudo que eu tenho para ensinar hoje. Pelo menos sobre esse determinado assunto. Então, quando o Léo falou isso para mim, aquilo ali virou uma chave de algo que eu já cria, que eu já compactuava com essa ideia, como eu disse, e pensei, de repente eu preciso repensar algumas coisas das minhas estratégias, né? Você que me acompanha aqui no podcast, seja por áudio ou por vídeo, a gente precisa repensar. E aí eu achei interessante a proposta de começar a gravar alguns conteúdos em inglês. Óbvio que para quem me acompanha, as pregações eu não consigo colocar em inglês porque eu prego todos os domingos em português. Quem sabe vai chegar um dia onde eu vou estar pregando em inglês para outra congregação, isso já aconteceu num tempo da minha vida, e aí, quem sabe a gente não pode postar. Mas hoje, a responsabilidade que eu tenho é com a minha igreja local aqui em Volta Redonda, então eu prego em português. Mas eu produzo o crossover toda semana. Então eu achei interessante a ideia de falarmos inglês. Isso me faz lembrar de uma outra situação, muito constrangedora para mim também, quando me perguntaram numa roda de conversa sobre o meu chamado. Qual é o seu chamado? E eu mencionei, agora não me lembro exatamente em que ordem, que o meu chamado tinha a ver com discipular pessoas e ajudar a plantar igrejas e por aí vai. Fazer missões. E aí alguém nessa roda, também não me lembro quem, falou assim, se o seu objetivo é fazer missões, você precisa falar a língua universal, o inglês. Graças a Deus não era uma dificuldade para mim, mas eu fico pensando, se todo missionário que a gente treina só fala Swahili, ele não vai muito longe. Ele vai aonde o povo fala Swahili.
Se todo missionário que a gente treina fala espanhol, ele vai aonde o povo fala espanhol. E tem muita gente que fala espanhol, né? Na América do Sul inteiro, por aí vai. Eu não tô aqui de maneira nenhuma tentando denegrir qualquer outro idioma. Agora, é fato que aonde você for no mundo, fala-se inglês. Você pode ir na China, você vai ver McDonald's. E se você chegar na China, no McDonald's, e fizer um sinal do number one, você vai receber um Big Mac, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. Essa é a ideia. Então, o inglês é a linguagem universal. E aí eu juntei esses dois conceitos. Você quer libertar o povo, ensina inglês. E se você quer treinar pessoas para ir pelo mundo inteiro, afinal de contas, essa é a ordem de Jesus. Por onde vocês passarem, façam discípulos de todas as nações. Eu acho que eu não tenho capacidade para aprender 15 idiomas, para abranger 90% do mundo. Mas inglês eu sei falar. Então, eu achei interessante essa proposta e vou fazer um teste. No momento que eu estou gravando isso, a gente está entrando em abril de 2022. Eu vou me proporcionar o benefício da dúvida e vou gravar os podcasts do Crossover em inglês, o áudio, e até o final do ano eu vou me comprometer a colocar legendas em português, para facilitar a sua transição, você que me acompanha. Isso vai fazer algumas coisas, né? Eu estou tirando esse episódio para falar disso hoje, mas isso também tem valor agregado para você. A primeira delas é que vai forçar você a prestar atenção no conteúdo. Eu sei que tem muita gente que escuta o conteúdo do Crossover, e eu sou grato a vocês, porque isso é muito legal, mas você escuta fazendo outras coisas. E se você não fala inglês, agora você vai precisar ler a legenda. Então você vai precisar sentar para ver o conteúdo no YouTube. Eu vou continuar colocando lá no Spotify, porque agora nós estamos indo para outras terras. Eu tenho amigos meus e audiência que estão nos Estados Unidos, Austrália, Europa, então eles vão ouvir em inglês também no Spotify. Então ele vai estar lá. Mas isso vai te forçar a sentar. Segunda coisa que vai te forçar a fazer é aprender o inglês. Talvez você faça curso, talvez você não faça. Isso de maneira nenhuma é uma propaganda aqui da minha esposa, porque ela dá aula, mas ela não tem mais horário, então nem adianta me chamar para fazer aula, porque ela não tem horário. Então não é uma propaganda, mas vai te forçar a aprender. E terceiro, vai te forçar a aprender os termos que a gente usa de negócios, liderança, Bíblia, cristianismo, evangelho, em inglês, o que já é uma linguagem universal. Então daqui para frente, a gente vai gravar até o final do ano, é um teste, tudo na vida é um teste. Como já dizia o Robert De Niro, né, naquele filme Afirma, Everything is a Test. Então você está sendo testado o tempo todo. E se você quiser se preparar, você vai precisar aprender o inglês. Então essa é a minha motivação para você. Eu sei que eu corro o risco de perder uma audiência grande, pelo fato de muitas pessoas não falarem inglês, mas é um risco que eu quero correr, porque desde o princípio eu avisei já aqui nesse podcast inúmeras vezes que o meu objetivo não é fazer o que as pessoas gostam de ouvir, mas é embarcar numa jornada de conhecimento, e quem quiser embarcar nessa jornada comigo entra na carona. Então esse podcast ele é para mim, em primeiro lugar. Ele não é para a audiência, ele é para mim, e eu vou em busca das pessoas que me inspiram para poder conversar com elas. Então, talvez nós tenhamos algumas entrevistas em inglês, no digital, né, porque eu estou no Brasil. As entrevistas que nós fizermos no Crossover ainda vão ser em português, porque nem todos os entrevistados falam em inglês, mas os conteúdos individuais, os solos que eu faço, eu vou fazer em inglês. E vou fazer em inglês porque é a língua universal, porque a gente precisa preparar as pessoas nessa língua e porque você precisa aprender. Então, o falar em inglês aqui é por sua causa. Para mim é natural, eu falo inglês em casa, falo inglês com as minhas filhas, tudo que eu faço é em inglês, eu leio em inglês, eu preparo as minhas mensagens em inglês. Muitas pessoas acham isso meio freak, né? Tá aí uma expressão, porque às vezes eu tô com um script ali na minha frente, tudo em inglês e falando em português. A minha mente não é muito normal, não, mas enfim. Tem alguns amigos que dizem, quem conheceu a mente do Pedro? É isso que eu quero compartilhar contigo. Vai ser bom pro nosso produtor, que tá aqui atrás das câmeras, deu uma risada agora quando eu falei sobre a mente do Pedro, porque ele é um que usa essa expressão. E eu venho apertando ele também, né? Para ele aprender o inglês, então vai ser bom para ele fazer isso. Ele vai fazer as edições, como sempre, eu vou fazendo as legendas lá de casa, é relativamente simples para mim. E do fundo do meu coração, eu espero que isso sirva para você. Eu espero que sirva, primeiro, para te incentivar a aprender. Segundo, para te capacitar para um mercado global, seja falando de liderança, negócios, empreendimento ou de fé, que é o que a gente mais fala aqui. E terceiro, para que você tenha uma ferramenta para compartilhar com as pessoas ao redor do mundo. Eu acredito piamente que Deus, em 2022, Deus não está muito preocupado com a localização geográfica onde a gente está.
haja visto que esse conteúdo viaja o mundo inteiro. Eu acho que tem mais a ver com a localização psicográfica. Ou seja, qual é a demografia psicológica das pessoas que estão ouvindo a gente, né? Então, é isso. Eu espero que seja bom para você, espero que te abençoe. A gente tem alguns conteúdos para gravar aqui e vai ser bom, vai ser bom. Tô ansioso por isso. Deus te abençoe e até o próximo crossover. Aproveitando, já que a gente tá falando de inglês, né? Você tá vendo escrito aqui crossover. Eu acho que eu nunca expliquei isso, mas a origem do nome crossover, nos primeiros episódios, né, e na abertura eu falo sobre o crossover, o movimento do basquete que vai de um lado para o outro. Eu falo sobre a transição, né, do rio, do povo de Israel. They crossed over para chegarem do outro lado. Mas uma das coisas que sempre me inspirou, e eu não falei porque não fazia sentido na época, né, em português, é uma música de um artista chamado Lecrae. Muita gente fala Lecrae, mas é Lecrae, né, então aprendendo já o inglês. E a música chama Crossover. Então, tá aí, mais uma inspiração do crossover. Quem sabe a gente não pode mudar a música do começo. Vamos fazer isso, produtor. Vamos mudar, eu vou te passar a música do crossover e a gente põe esse refrão aí. Crossover, from death to life. É isso aí. Show de bola. Deus te abençoe e até o próximo episódio. God bless you.